Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer estar novamente aqui no programa Direito e Você, idealizado pelo Escritório de Advocacia Mauro Benício JR, Advogados Associados. Hoje estamos no 17º programa Direito e Você, em comemoração ao mês do advogado, o mês de agosto da advocacia. Nós fizemos uma programação toda especial voltada à conversa com os nossos dirigentes da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí. Já tivemos aqui a nossa secretária-geral da OAB, doutora Railena Alencar, já tivemos o nosso presidente, doutor Celso Neto, já conversamos com o nosso suplente de conselheiro federal e o nosso ex-diretor da ESA, doutor Ashley Sepúlveda, doutor Aurélio Lobão. Conversamos com o nosso presidente da Caixa de Assistência, doutor Talmir Técio, e hoje nós iremos conversar, fechar esse mês da advocacia com o doutor Tiago Anastácio Carcará, ele que é diretor-presidente da Escola Superior da Advocacia, ele que está à frente aí da qualificação da advocacia piauiense durante esse triênio, né? E hoje nós vamos falar sobre a importância da qualificação profissional, da sempre busca de conhecimento pela advocacia. E hoje nós iremos conversar com o Dr. Tiago Carcará, ele que é doutor e mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, a nossa querida Unifor, professor adjunto da Universidade Estadual do Piauí, professor convidado do Programa de Mestrado em Artes, Patrimônio e Museologia da Universidade Federal do Piauí, é sócio fundador do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, pesquisador líder do Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos e Democracia da ANAJAS da UESP Piauí, pesquisador do Grupo de Pesquisa em Direitos Culturais da Unifor, advogado, consultor jurídico, ex-conselheiro federal da OAB, ex-presidente da Comissão Nacional de Direito à Educação, ex-presidente da Comissão Estadual de Educação Jurídica e atual diretor presidente da Escola Superior da Advocacia. Tem livros e artigos científicos publicados na área de liberdade de expressão, discurso do ódio, direitos culturais e memoriais coletivos. Então nós iremos hoje conversar com o Dr. Tiago Carcará, ele que aqui já está solicitando a sua entrada. Então nós iremos aqui receber o Dr. Tiago Carcará para conversar no nosso programa. Vamos aqui aguardar o Dr. Tiago entrar na nossa live. Dr. Tiago Anastácio Carcará, diretor-presidente da nossa Escola Superior de Advocacia. É um prazer recebê-lo aqui hoje no nosso programa Direito e Você. Seja muito bem-vindo, meu amigo. E já lhe agradeço a deferência de estar aqui hoje conosco, batendo esse bate-papo da advocacia. Ô, meu irmão, para mim é um privilégio estar aqui com você. Eu acho que o áudio aí está chegando, se não está bom, está razoável para todos nos ouvirem bem, mas é um privilégio e enorme nosso ter aceito, assim, ter sido lembrado por você para participar desse momento, dessa série, né, de lives que você está fazendo com colegas, dialogando e construindo, obviamente, mais expertises, mais conhecimento, mais habilidades, fortalecendo mais ainda o elo, né, de toda a advocacia, para que nós possamos compartilhar essas experiências e cada um deixar um pouquinho do seu aprendizado e aprender também um pouco. Por isso é essencial aí a participação dos colegas aqui, deixando já meu abraço para o nosso querido Alexandre Pacheco, que está aí presente, Clécio Viana, Alítala, Camila, Morgana e Mauro Bento Neto, né? Paulo Ricardo. Mauro Benício Neto, é o nosso querido. Neto. Nossos colegas que vão acompanhar essa live, Ana Chiles, também bem-vinda. E a gente espera ter um bom bate-papo nessa noite de segunda-feira para que a gente possa passar um pouco da nossa, eu vou dizer assim, das nossas colheitas, podemos dizer assim, umas frutíferas, outras não, mas sempre em prol de uma construção que a gente busca cada vez mais otimizar e se fortalecer, né, enquanto profissional, e isso é importante que está nesse momento.
Privilégio, viu, doutor Mauro? Agradecer sempre assim, o convite, a amizade aqui, desejar aqui boa noite também à querida Carolina Tito e demais colegas que estão entrando, o Hector, Rodrigues, grande abraço. E é um privilégio, viu, doutor Mauro? Muito obrigado. Olha, quis Deus que nós fechássemos esse mês da advocacia com você. Você viu na nossa tratativa, nós marcamos uma data, aí o calendário aqui, a assessoria ficou montando essa aí, mas quis Deus que a gente fechasse esse mês falando sobre aquilo que também é muito importante para a advocacia, né? Que é a qualificação profissional. E a gente também quer dizer aos colegas que estão aqui hoje assistindo que a gente também está lá no YouTube. Quem quiser rever essa nossa conversa ou que indicar aí para algum colega querer ver, está lá no YouTube Mauro Benício JR Advogados Associados, que podem rever esse programa com os outros também. Doutor Tiago, sempre a gente começa aqui o nosso bate-papo com a identificação do nosso entrevistado, do nosso convidado, com a advocacia. Eu queria que você falasse um pouco, para aqueles que não me conhecem, o Tiago Anastácio Carcará se apaixonou pelo direito em que momento, em que fase da sua vida o direito entrou para ser tão brilhante como é a sua carreira já hoje na advocacia. Não sei se é tão brilhante, viu, doutor Mauro? Mas fico lisonjeado com os elogios e ainda mais eu peguei aqui a sua leitura do currículo e às vezes quando a gente se depara com esses momentos, a gente percebe assim, né? O quão longo foi o caminho que a gente está percorrendo e vai colhendo essas experiências. Mas, doutor Mauro, eu gosto sempre de frisar assim, bem enfaticamente, né? Eu tive, assim, digo que é um privilégio, uma dádiva, que eu gosto de deixar bem claro a todos, de ter uma grande advogada que me introduziu nesse mundo e me fez percorrer esse caminho, que é a minha mãe, a doutora Conceição Carcará. E eu gosto de ressaltar isso, doutor Mauro, em especial pelo fato de que desde o meu ensino médio, que eu estava dentro de um escritório. Desde o ensino médio, dentro do escritório, ali compartilhando com elas, eu, obviamente, estudando aquelas coisas de ensino médio, química, não sei o que, física, coisa que talvez de início eu dizia que isso tem a ver com direito, né? Mas eu vou até ressaltar aqui mais para o final essa relação interessante entre química, física e o nosso direito. Mas eu comecei a ver aquele movimento, né? E minha mãe sempre muito dedicada ao direito, como advogada, ela tinha essa dedicação, essa paixão, esse amor, defendendo cada causa com uma coragem, um destemor muito forte. E aquilo me cativou. E eu fiz o vestibular já pensando nessa área, tanto que eu me lembro muito bem, no último ano do ensino médio, eu foquei nas principais disciplinas que eram história, geografia, português, redação e tal. Eu foquei mais na parte de humanos para poder lograr êxito. Mas eu lhe digo que teve algumas experiências que foram bem particulares. Obviamente, dentro do ensino médio, dentro do escritório, né? O estágio foi dentro do escritório desde o primeiro ano. E o que é interessante, doutor Mauro, é que isso aqui, eu sou professor da UESP, né? Fui professor já de algumas faculdades aqui em Teresina, professor da UESP vinculado em Piripiri, e eu sempre gosto de dizer uma coisa, se você quer ser advogado, quer ter uma paixão assim muito forte desde o início do seu curso e está definido ser advogado, vai estagiar no escritório de advocacia. Né? O escritório, ele é um ambiente que, pelo menos aqui, né, na nossa atuação, a gente tem uma atuação bem full solution. Dizem que o colega advogado diz, o advogado generalista, não, né? O advogado é full solution, solução para todos os casos. Isso é importante, isso é importante. E o mais perspicaz, doutor Mário, é o seguinte, é que nós precisamos ter alguma área de expertise, de domínio, que a gente vai conhecendo ao longo do curso e principalmente ao longo da experiência que a gente tem no mercado de trabalho e também na vida como advogado. Aí a gente conhece a nossa área de atuação mais proeminente e vai se especializando nela, vai surgindo outras, se você quer se especializar mais ainda. E, além disso, nós temos que ter essa nuance de que o nosso cliente, né, a família que vem procurar um advogado,
ele traz ali, por exemplo, uma causa civil, de contratos, por exemplo, mas ele vai ser um cliente, você tem que fidelizar esse cliente para ele ser o seu cliente o resto da vida. E ele pode trazer causa de consumidor, causa de família, trabalhista, de direito médico, de administrativo, e ele vai indicando. Então, quando eu falo full solution, é que você vai tendo todos esses conhecimentos, talvez superficiais, em todas as áreas. Obviamente que em cada caso você tem um estudo aprofundado, mas que isso lhe transmite uma maior, um maior leque de carteira para o seu escritório. E, além disso, você consegue ter também uma boa relação com todas as áreas do direito. Então, na minha experiência, assim, o que me apaixonou de início foi o direito do trabalho. A doutora Conceição tem uma atuação muito forte no direito do trabalho, apesar da paixão dela ser um criminal, ela é apaixonada pelo criminal. E eu peguei essa paixão pelo direito do trabalho. E lhe digo assim, eu não paguei ainda, não tinha pago ainda a disciplina de direito do trabalho, processo do trabalho, mas estava vendo processo civil lá no quarto bloco. E tinha um caso muito interessante, era uma execução trabalhista, e que o bem penhorado, né, o bem penhorado do cliente estava em nome de uma terceira pessoa, que no caso essa terceira pessoa seria a esposa dele, né? E aí eu ainda estudante, e nós analisamos o caso, e a doutora Conceição ali buscando fazer os embargos de terceira, e eu estudando ali aquele ávido por conhecimento do caso muito interessante, eu digo, eu quero lhe ajudar a fazer essa peça. Então eu comecei a estudar, mas não tinha ainda cursado a parte de execução do processo civil, nem a defesa do executado. E aí foi quando eu tive uma paixão mesmo bem forte. Por quê? Eu ajudei a construir a peça e o embarque terceiro teve a sentença favorável a gente. Então eu fiquei muito feliz e foi aquele momento em que me fez apaixonar mais ainda pelo direito do ponto de vista da advocacia. Do ponto de vista da advocacia. Foi o que me deixou assim encantado pela profissão. E eu digo que eu sou, graças a Deus, realizado por ser advogado e professor. A parte Então da docência... vamos dizer que isso aí foi os primeiros honorários do doutor Thiago já, né? Rapaz, não entraram não. Pior que esse daí não entraram não. Ficaram pro escritório, vamos assim dizer, né? Como investimento, né? Para qualificar mais ainda. Mas eu quero aproveitar aqui, doutor Thiago, abrir um parênteses aqui para parabenizar a minha querida amiga doutora Conceição Carcará, pessoa que a gente tem a maior autoestima ali no conselho da seccional, né, o conselho pleno da OAB, que a gente faz parte juntos. Ela sempre ponderada, sempre lúcida nos seus argumentos. Então, ela é quem nos encanta ali no nosso conselho. Então, eu quero dizer que é um privilégio a gente estar ali trabalhando juntos, né? E com certeza a gente vai ter mais momentos para conversar. Então, esse foi seu encanto pelo direito. E na questão da OAB, como foi que você enveredou? A doutora Conceição já exerceu outros cargos lá. Foi também nessa linha apaixonada aí? Ela vinha falar em casa, olha, o sistema OAB é muito interessante. Na verdade, foi uma passagem que se somou a uma outra paixão, que é a docência. Eu, em 2010.2, se não me engano, eu passei passei no exame da ordem, terminei o curso, né? E tive a felicidade de buscar o mestrado. Né? Me deu primeiro você vai para a especialização, iniciei logo a especialização em processo civil, mas queria ali ver o professor mestre, como é isso e tal, eu fui atrás. E aí me deu esse interesse de fazer um mestrado. E aí eu ingressei na Unifor, Universidade de Fortaleza, 2011, se não me falha a memória. E nesse mesmo período, não sei se foi 2012 ou foi 2011, estava tendo a eleição da OAB e era o atual presidente Celso disputando, se não me engano, contra o William Guimarães. E duas chapas bem montadas, duas chapas bem organizadas, né? E aí, foi, assim, eu recém-jovem advogado, né, foi meu primeiro contato. E eu vim para fazer esse depósito de confiança na chapa do presidente Celso à época, né?
que à época era candidato. E aí a gente teve o primeiro contato com essa apresentação, né? E o meu primeiro contato também com o Celso. E essa explicação, obviamente, que a gente saiu ali do exame da ordem, estava fresquinho com a ideia do sistema B, mas não imaginava o tamanho, a magnitude e da força da OAB, tanto no estado do Piauí como no Brasil, mas bem como o sistema, como ele funcionava na prática. E ali eu tive o meu primeiro contato, num processo eleitoral. E à época, se não me falha a memória, a mãe estava também disputando o cargo como conselheira seccional. E aí esse meu primeiro contato eu fiquei muito desafiado a conhecer mais ainda o sistema, porque eu via várias pessoas, todas as partes, se debruçando em propostas, né? Debruçando assim como elevar a OAB Piauí para um nível de produtividade, eficiência, entregar o melhor serviço para o advogado e, obviamente, para toda a sociedade piauiense. Mas eu terminei meu mestrado, aí voltei, mas foi em 2015, né, quando o Chico Lucas ganhou, que a gente teve a grata oportunidade de ser diretor da ESA. A época a diretora-geral era a Nayara Moraes. Foi quando eu ingressei assim, no sistema, de poder entrar, de conhecer, de viver, de vivenciar, mas sempre com as explicações da doutora Conceição ali, né, pelos caminhos que a ser percorrido. Mas, doutor Mauro, te confesso, eu não fui muito, em 2015, assim, muito para o lado do Conselho Seccional, das comissões, do Conselho Federal. Eu fui mais voltado para o lado da docência. Então, minha preocupação era o ensino jurídico. E, na época, eu era membro da comissão de ensino jurídico. A presidente era a doutora Adriana Ferro, a professora Adriana Ferro. E foi um aprendizado em qual sentido? A importância da Ordem dos Advogados do Brasil no processo de formação da advocacia piauiense, do jovem advogado e na formatação de como são os cursos jurídicos. E ali eu entrei no sistema olhando por essa vertente, a importância do sistema OAB para a educação jurídica no Brasil. Então, nosso olhar foi voltado a isso. Tanto que nós somos diretores de ensino, a nossa preocupação sempre foi com metodologias de ensino, avaliação, de como é que estão as instituições de ensino no dia a dia. À época, eu também era coordenador de um curso de graduação aqui em Teresina. Então, a gente tinha esse elo muito forte de conhecer o sistema OAB na área da educação jurídica. E aí, assim, a parte de provimentos, a parte da resolução número 4, que é do Conselho Nacional de Educação, que depois teve um acréscimo mais recente, por exemplo, incluindo a disciplina de previdenciário e de direito financeiro e direito ambiental na parte de exame da ordem. Então, todo esse processo de como o sistema contribui para a formação do bacharel em direito, eu experimentei a fundo. Quando, em 2018, a gente teve a oportunidade, a convite do presidente Celso, de concorrer como conselheiro federal, e aí que eu me integrei, justamente passei a olhar com um olhar mais profundo para o sistema, olhando o Conselho Seccional, comissões, o Conselho Federal, Regulamento Geral, o próprio Estatuto, incompatibilidade, impedimentos, Código de Ética como um todo. Então, a partir de 2018, foi que eu me mergulhei profundamente dentro dessa parte do sistema B. Então, de 2015 a 2018. E vou dizer que hoje também, né, essa parte de educação jurídica é o que eu tive mais conhecimento e mais trabalho em si. E a de 2018 para cá, a gente agregou justamente conhecimento mais profundo do sistema B. Mas de conhecimento profundo, viu, doutor Mauro? Mas ainda tenho muito a aprender, principalmente com o meu sempre presidente, doutor Mauro Júnior, porque é um aprendizado contínuo. O sistema B, cada dia você aprende uma expertise nova. Mas você tem aquilo que é essencial para quem está no sistema, é o amor pela advocacia. Eu sempre digo que a gente que está no sistema, a gente que gosta realmente, porque tem vários sentimentos ali dentro, né? Mas aqueles que ficam, aqueles que permanecem, aqueles que produzem para o sistema, são aqueles que amam e que querem ter um trabalho voltado para a advocacia no geral. E quem fica feliz dessa sua atuação, doutor Thiago, somos todos nós, e principalmente o jovem advogado.
por essa sua visão, por esse seu comprometimento com a educação jurídica dos advogados e advogadas do nosso Estado e sempre procurando trabalhar. O seu trabalho perante o Conselho Federal, presidente da Comissão, né, de Ensino Jurídico, também lhe deu essa visão de todo o país, né, do ensino jurídico em todo o país, da qualidade, da eficiência desse ensino. Como é que você vê o ensino jurídico no Piauí? Né? Como é que você vê, baseados em outros estados, como é que você vê o ensino jurídico do Piauí? Doutor Mauro, essa é uma pergunta muito difícil de responder, mas eu vou lhe ser bem sincero que nós estamos atualmente em um momento de divisor de águas, um momento muito forte de divisor de águas. 2015, né, a gente já dentro dessa parte de ensino jurídico, de educação jurídica, a gente já começou a fazer estudos sobre a qualidade dos cursos jurídicos e a gente tinha alguns indicadores. Né? O primeiro indicador, que acho que quem é estudante conhece muito, depois a gente deixa passar, que é o ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho do Ensino Superior, e tem o Exame da Ordem, também que é um indicador importante. Só que para fins do MEC, o MEC não olha muito para o exame da ordem, olha mais para o ENAD. E o ENAD acontece numa periodicidade quadrienal em áreas humanas. Aí ele faz 4 anos, outro ano, ele faz saúde e assim sucessivamente. E ele tem o MEC seus próprios indicadores, como por exemplo, corpo docente, né, produção científica, tempo de experiência no magistério, tempo de experiência profissional, livros, estrutura física, contratação dos professores, se é dedicação exclusiva, 40 horas, enfim, critérios mais voltados para a área pedagógica. E a nossa preocupação era que o índice de aprovação do exame da ordem era sempre na faixa de 13%, 15%, 17%, no Piauí como um todo, dentro da média nacional, tendo algumas universidades públicas no seu destaque, passando ali para cima até de 20% ou mais, como é o caso de 37% já de aprovação, chegando até mais mesmo a própria Universidade Federal do Piauí, que tem uma qualidade inegável da educação jurídica em nosso estado. E nós temos boas instituições de ensino privado ao longo de todo o território piauiense. Parnaíba temos boas instituições de ensino, Piripiri também, Floriano, Picos. Nós temos boas instituições que se preocupam com essa formação humanística, que eu digo não é só a formação de teoria, tem que ter a formação humanística, né, de saber que você é um agente de transformação social, você é um agente, um advogado, ele é um transformador da realidade social porque ele garante e assegura os direitos fundamentais de toda a sociedade. Quando você pleiteia o direito de um cidadão, você está defendendo a nossa Constituição e efetivando um direito fundamental. E isso é importantíssimo para a estabilidade do nosso Estado Democrático de Direito. E o advogado tem que compreender isso bem. E no curso de Direito ele tem que ter essa formação humanística e, obviamente, formação teórica e prática. E a gente, quando eu digo que a gente está no divisor de águas, doutor Mauro, é porque de 2018 para cá se tem tido uma briga muito forte com o MEC por conta do avanço das disciplinas virtuais, do EAD ou do ensino híbrido, enfim, dessa virtualização do ensino. E não estou aqui dizendo que é melhor ou é pior o presencial ou o híbrido ou o virtual. O que se precisa é se debruçar sobre essas metodologias de ensino para se prestar o melhor serviço, para se fazer uma melhor educação. E nesse sentido, o Conselho Federal ele tem se manifestado muito proeminentemente contra a questão das disciplinas em AD. Hoje os cursos, doutor Mauro, podem ter 40% de suas disciplinas em AD e nós estamos num processo de autorização de 100% dos cursos em AD, os cursos 100% virtuais. E tem uma coisa importantíssima a ser esclarecida para todos, é porque hoje, por exemplo, esse nosso meio de contato aqui, que nós chamamos sincrônico, onde dá uma sincronia de forma
telepresencial, nós temos um diálogo aberto e franco, como se fosse no tempo da pandemia, né? As aulas, os eventos, a própria audiência, né? Que é dessa forma, dessa metodologia por videoconferência. O EAD tem essa modalidade, mas tem a modalidade também de atividades que nós chamamos assíncronas, que eu gosto de equiparar como um joguinho de RPG, um jogo virtual de videogame. Você vai lá, aí tem lá atos do direito administrativo, você tem que ler o programa de computador, ele vai verificar em quanto tempo você leu aquele conteúdo, depois você responde uma perguntinha, aí você passa para a competência, depois você vai passar para outros elementos do ato administrativo, então você vai avançando passo a passo, como se fosse um joguinho de videogame. Então existe essa modalidade, que também é bem interessante, mas precisamos se debruçar mais sobre ela. E aí é que entra, né? Nós temos poucos estudos, no Brasil mesmo, poucos estudos com maior profundidade na área do direito. Nós temos muitos estudos do ponto de vista pedagógico, de você saber o que é a metodologia e tal, conhecer como é que funciona, mas no campo do direito você tem poucos estudos. E aí é que entra esse conflito, né? A OAB, ela fica na defensiva, não aceita os cursos e não se debruça sobre o estudo. E a gente vê um movimento muito forte para a abertura desses cursos 100% virtuais. E com o cenário atual, a gente vê uma tendência de aprovação desses cursos cada vez maior, uma tendência, não tem ainda aprovado. Na nossa último encontro, que foi mês passado, onde eu tive contato com outros colegas, se não me engano, tem Santa Catarina e acho que Mato Grosso, tem 2 cursos nessa modalidade 100% virtual que estão em funcionamento. E aí é que entra assim, minha resposta, eu contextualizei para minha resposta ser um pouco mais precisa para o senhor. Se nós tivermos agora essa virtualização 100% do curso de Direito, nosso nível de aprovação do exame de ordem é 13%, 17%, a nível dessa variação, em face, obviamente, do aumento do número de cursos de Direito. Nós temos no Piauí, no meu último levantamento, 33 cursos. E tem cursos que não aprovam no exame da ordem. E aí o problema é do exame da ordem? Não, o problema não é do exame da ordem. O problema é que nós temos diversos percalços com o aluno que chega no curso de Direito, porque você democratizou o acesso, então esses alunos chegam e precisam ter uma formação específica naquela área, e muitas faculdades não estão conseguindo entregar com maior efetividade esse conteúdo. Então isso leva justamente a um índice de reprovação do exame da ordem muito alto. Se você tiver essa virtualização dos cursos de Direito, o nível o índice de reprovação do exame da ordem vai disparar. Não porque houve uma maior rigidez por conta do Conselho Federal no exame da ordem, mas porque mais pessoas estão fazendo o exame da ordem. Então, quanto mais gente faz, maior o índice vai aumentar. Então, é uma preocupação nossa muito, muito crescente, mas hoje, no Piauí, eu digo que nós temos grandes escolas, grandes universidades de formação de Direito, e eu fico muito feliz por ter presenciado, por ter vivenciado, de certa forma, a lei um pouco mais tangencial, o surgimento do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Piauí, o mestrado em Direito. Porque nesse mestrado a gente percebe que há um maior interesse dos colegas em se qualificar, e isso vai levando, doutor Mauro, um efeito dominó. Então, o colega que está na graduação, ele começa a estudar mais, se preocupar, ir para mais outras áreas, isso com certeza vai trazer uma melhoria. Então, nós temos uma preocupação com essa virtualização de 100%, e nós temos também o mestrado em Direito, que fortalece mais ainda a nossa cultura jurídica. Então, eu digo assim, nós estamos bem? Estamos. Mas o que se avizinha com a questão da virtualização dos cursos é uma situação que nos deixa com preocupação. Nós temos um dado que a OAB há muito vem se preocupando com a qualidade do ensino jurídico no país, se posicionou, deu parecer contrário a vários outros cursos, mas o MEC nunca levou em consideração esses pareceres, né? Esse estudo até para diminuir esse número de cursos. E você falou um dado, investindo na questão do mestrado, a gente vê hoje também muitos colegas
partindo para o campo da docência, né? E com mestrado, e aí sim, é como você tem que primeiro produzir os atores principais para depois multiplicar esse conhecimento. Quanto mais mestre você tiver, e mais qualidade no estudo jurídico vai ter. Então, essa é a preocupação que esse caminho não ajuda, essa equação não fecha, né? Para a qualidade dos cursos jurídicos. Mas eu quero dizer também aqui, em relação por exemplo, a nível de Brasil, o número de aprovados no exame de ordem no Piauí, ele está em que colocação? A gente aprova muito no exame, essa colocação aí, ou é a média mesmo, como você falou, 17, 20% do número Pois é, de inscritos? um detalhe, nós estamos acima da média nacional. Sempre a gente fica, a média nacional em torno de 10, 11, beira os 12%, dependendo da prova e da área, pode chegar até 13, 15. Mas aqui no Piauí a gente sempre é acima. A gente sempre consegue ficar acima dessa média nacional, sem todos os resultados. Inclusive, domingo, ontem, a gente teve o exame da ordem do 35º exame, teve a prova prática profissional. E pelos comentários que eu vi, foi uma prova que todo mundo achou boa, uma prova, não é fácil, uma prova boa. E eu acredito que nós teremos novamente no Piauí um índice acima da média, como foi no último exame. No último exame nós tivemos um índice também acima da média, ficando na faixa de 17%, enquanto o nacional ficou ali entre 15%. Então sempre a gente está à frente, sempre a gente está à frente. Mas eu fico preocupado com essa ideia de virtualização, inclusive aqui hoje a gente já tem uma discussão bem forte entre os colegas professores de como a gente vai trabalhar nesse sentido. Mas um ponto que você falou, que eu queria já fazer o gancho, a questão do mestrado, que eu acho assim, muito importante na nossa trajetória profissional. Quando eu fiz aquele embarque de terceiro, né, enquanto estudante, foi uma coisa, né? Depois que eu me formei, foi outra. E depois que eu fiz o mestrado, a minha visão do direito mudou transcendentalmente, assim, mudou de forma transcendental. Foi uma coisa absurda. Porque eu acho que a escola de direito da Unifol já dá um ar diferente, um ar de análise crítica do direito diferente que eu não tive. E eu até vejo isso em muitas instituições, a falta de incentivo à iniciação à pesquisa científica, que é importante fortalecer sempre. E aqui, novamente, destaque a Universidade Federal do Piauí. A UESP, ela tem a sua iniciação científica, mas ainda não é de forma bem diversificada, porque nós não temos um mestrado em Direito na UESP, que é um projeto, inclusive, nosso, com outros colegas, de montar um mestrado em Direito da UESP. Mas a gente tem que fortalecer isso em todas as instituições privadas também, porque ela dá um recorte muito profundo na sua visão de direito e fortalece cada vez mais ainda essa cultura jurídica para que nossos índices de aprovação sejam maiores. Mas é uma perspectiva que eu acredito que hoje no Piauí nós temos uma boa educação jurídica. Nós temos uma excelente educação jurídica na Universidade Federal, em alguns campos da UESP, em uma ou duas instituições privadas, e, no geral, uma boa educação jurídica, já que nem todos, né, têm o mesmo nível de aprovação e também não têm o mesmo nível de resultado do ENAD nem outros indicadores do MEC. Isso é importante, muito bom para a gente. Aproveitar aqui para agradecer aqui a audiência dos colegas, né? Agradecer aqui ao Torres, o Sebastião, a Elaine Graciano, o Diego, o Felipe Martins, o Kelson Souza, a Simone, né? E agradecer também aqui a presença do nosso amigo Francisco Oliveira, que é um grande persegudense, Thiago, que está lá em Caruaru, que ele tem uma empresa de coach, de mentoria. Ele aqui, que é o nosso parceiro também, o Francisco Oliveira, um jovem também muito dinâmico. A Marcela também, a Marcela Leal, né? O Marcelano Leal, todos os seus colegas aí, nossos colegas advogados e advogadas, né? Então, deixa eu te dizer aqui outra coisa. Em relação ao seu cargo hoje, diretor, presidente da Escola Superior de Advocacia do Estado do Piauí, como é que está o seu trabalho aí? Como é que está o ensino, a questão das pós-graduações e especialização? Você que tem assim, sido dinâmico durante esse ano já, nós estamos aí menos de um ano, mas você já produziu muito. Fale sobre o nosso trabalho junto à ESA. Já que você mandou os abraços aí também, né? E aproveitando que você já está falando da ESA, aqui, queria mandar aqui um abraço para a nossa vice-diretora, a Leda Maria Olário,
também está aqui presente conosco. Você mencionou a Marcela, que inclusive lançou um livro no Salap, né, onde a gente reuniu aí 38 autores para lançar livros de juristas piauienses, 38 advogados piauienses lançados sobre o Salap. Foi um momento muito, eu digo, um momento único, e digo que para mim ali foi, para mim eu já estava realizado, né? Já estava realizado com aquele momento. Eu gosto muito da academia, do estudo de direito, e estar naquele ambiente com colegas lançando livro foi um privilégio. Mas na ESA, a gente teve e tem diversos desafios que constantemente a gente se cobra, viu, doutor Mauro? Porque dentro do que eu relatei aqui, acesso ao mestrado, a pós-graduação, né? As competências e habilidades que um advogado precisa desempenhar no seu dia a dia, desde a questão da análise de um caso, atendimento ao cliente, fazer a anamnese do cliente, você tentar buscar ali uma prospecção de clientes, a questão do marketing. Então, são muitas habilidades hoje em dia o profissional do direito, para nós advogados, nós temos que lidar. Então, dentro da ESA, o meu objetivo é tentar levar tudo aquilo que eu pude obter de conhecimento para toda a advocacia. E nós temos buscado, juntamente com grandes colegas que nos ajudam diuturnamente, aqui já mencionei a doutora Leda, mas aqui tem o doutor Ivonaldo, o presidente Celso, sempre muito entusiasta e apoiador de nossos projetos, o professor Aurélio Lobão também, que deixou um legado na ESA e cotidianamente nos incentiva e nos apoia. Todos eles, o professor Ivonaldo, a professora Ravana Basílio, que também entrou aqui na live. Então, todos nós temos empenhado diuturnamente para quê? Para fazer com que nós tenhamos uma continuidade de um projeto e buscando um processo de aperfeiçoamento contínuo de forma administrativa, de forma tecnológica e de forma voltada para a educação, a parte educacional. Então, na parte administrativa, a gente conseguiu proporcionar, doutor Mauro, um processo de seleção que não teve na história da ESA ainda. Nós selecionamos 22 colegas advogados que queriam ter a oportunidade de ser professor, e a ESA abriu as portas para eles. Então, eles selecionaram já como orientadores de TCC e como professores no mês de julho, e nós já estamos com outro processo seletivo aberto, que, se não me engano, as inscrições terminaram na sexta-feira passada, tornando o quê? Uma ESA aberta para toda a advocacia. Então, você quer dar aula na ESA, você quer apresentar algum curso, projeto, nós estamos sempre abertos. E nós temos esses ambientes de processo seletivo que você pode dar aula em qualquer pós-graduação, para não ter aquela história de dizer, né, em gestões pretéritas, né, bem antes do presidente Celso, dizer assim, ali eles estão lá, é o grupinho deles, né? Aqui não, aqui é toda a advocacia pode participar e deve participar, e a gente incentiva isso diuturnamente. E a gente pensou também nesse desafio que os profissionais têm dentro desse novo mundo moderno, né, dentro das novas tecnologias, dos novos desafios sociais, os novos direitos. E aqui nós temos mudanças legislativas e direitos que estão sendo aí cada vez mais demandados no mercado. Como eu falei aqui, direito médico. A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, o direito digital. Direito da energia, que é uma novidade muito forte e cada vez cresce mais, principalmente na região do sul do estado, e também próximo aí a Pedro II, né, com a parte ali justamente. E temos a parte de tribunal do júri, que é outra demanda muito forte da advocacia, sempre presente, mas que são temáticas que nós não tivemos nenhuma pós específica na área. Nós tivemos assim, pós de processo civil, pós de previdenciário, pós de trabalho, pós de empresarial. Então nós quisemos, qual foi o nosso olhar? Quais são os principais direitos, os novos direitos que precisam ser reverberados para a advocacia para que ela possa se qualificar? Então a gente abriu 9 pós-graduações. Direito médico, pós em direito militar, pós em direito energético, pós em direito digital, que é a parte de LGPD, em docência do ensino jurídico, para quem queria ser e quem quer ser professor, tribunal do júri, após em licitações e contratos, que em virtude da nova lei nós
abrimos após já com formação de pregoeiro e após também em direito de família, que tem um olhar mais moderno, né, sobre esses novos direitos voltados também para a área de direito de família. E dentro dessa perspectiva, nós criamos também, na parte tecnológica, uma novidade, que, mediante o legado deixado pela gestão pretérita do nosso querido reitor Aurélio Lobão, essa expertise da aula virtual a gente transformou para a modalidade híbrida. E nós temos 2 pós em andamento agora, a terceira vai abrir sexta-feira, plano de família, e a quarta, que é de direito municipal, que eu me esqueci aqui, direito municipal e gestão pública, vai abrir no dia 15, e a gente quer logo em seguida abrir a pós de direito digital e depois direito médico. Então todas essas pós já estão, ainda algumas estão com inscrições abertas, outras já encerraram, por conta da turma e comporta, mas qual é o diferencial, doutor Mauro? É que todo o Piauí pode usufruir dessas pós. E em investimento módico, né? A gente tem a pós presencial para o colega que pode estar aqui na nossa sede, na OAB, no auditório da ESA, na sala da nova ESA, bem como o colega que quer ficar em casa, ou o colega que está com alguma dificuldade das subseções e não pode vir à Teresina, pode fazer das suas subseções na modalidade virtual. Hoje, o jovem advogado, doutor Mauro, ele abre mão de 2 finais de semana e faz uma pós. 2 finais de semana, abre mão de um final de semana e faz uma pós por R$ 100 mensais. Então, R$ 100 para um jovem advogado investir na sua qualificação é uma oportunidade única e que, diga de passagem, eu não tive essa oportunidade. Na época, minha pós-graduação era R$ 800. Então, hoje, você pode fazer essa pós-graduação com a qualidade da ESA, corpo docente da ESA, bem qualificado, mestre e doutores, para que você possa ter justamente dentro da sua casa essa qualificação, que é o que a gente sempre quer em novos direitos. E nós temos projetos já para esse segundo semestre mais audaciosos. Nós vamos ter o primeiro MBA em Business Law, em negócios jurídicos, da OAB Piauí, da Escola Superior da Advocacia e em convênio com a Universidade de Fortaleza. Então, nós vamos ter professores de São Paulo, professores de Fortaleza, trazendo as novidades do Business Law, dos negócios jurídicos para a nossa advocacia. Obviamente que é um trabalho que eu estou, desde o início do ano, doutor Mauro, me labutando, que é a parte administrativa, né? Porque é um convênio que nós estamos firmando com a Unifor que vai abrir portas. E esse é o nosso desejo para o mestrado. Esse é o nosso desejo, trazer o mestrado, e nós já estamos com um convênio firmado com a Unifor, vamos ofertar o MBA agora, para esse segundo semestre, e a gente espera aí abrir esse legado de tecnologia, de mercado corporativo. Eu fico muito triste, doutor Mauro, quando eu vou para uma audiência com um banco, ou quando uma grande incorporadora, uma construtora, sei lá, e aí a construtora, o réu, contrata um escritório, ou tem seu escritório lá do sul do país. E ele, na audiência por videoconferência, né, ele não precisa vir aqui, a construtora não quer contratar um escritório daqui. Então, a nossa ideia qual é? É que, se a demanda é daqui, o advogado tem que ser daqui, porque aqui nós temos advogados qualificados. E, obviamente, que a ESA tem esse papel fundamental de fortalecer a nossa formação continuada, e é esse o nosso maior desejo. Hoje, eu já vim da ESA direto para cá, estou aqui no meu escritório, nós temos 643 alunos inscritos nas nossas pós-graduações. Então, é um número que me deixa muito feliz, porque nós temos as pós-graduações gratuitas, que foram projetos belíssimos, e que a advocacia confiou, a advocacia se entregou, a gente entregou já 1.700 certificados, você esteve aí em Piripiri comigo, nós temos ainda mais certificados para entregar, é uma demanda muito grande, e toda essa produção de conhecimento que nós estamos entregando, a gente quer que reverta em causas. A gente está entregando qualificação e a gente está provocando, através das comissões do próprio Sistema B como um todo, que haja justamente essa preocupação de que, se a demanda é aqui, o advogado tem que ser contratado aqui. Né? A gente não precisa ter escritórios de fora atuando aqui diretamente. Não sendo bairrista, né? E nem tentando ser aqui um pouco
protecionista. Mas por quê? Porque nós temos qualidade, nós temos profissionais de qualidade. Então precisa ter esse olhar, e é esse o nosso intento, esse é o nosso desejo, sem falar dos cursos executivos, que eu chamo de curso executivo aqui de competências e habilidades próprias do advogado. A gente está com 12 cursos gratuitos no site da ESA para toda a advocacia. Curso que você assiste de onde você estiver. São cursos que estão lá permanentemente, sem nenhum custo, que vai também de análise do segurado, da Previdência Social, elementos da LGPD, tem a parte também de tradução de direito de família, tem a parte de direito tributário. Então são cursos pontuais que eu acredito que vão aí também desenvolver um outro projeto nosso, que a gente quer lançar em 2023, que é um projeto de virtualização de todos esses cursos digitais, para que toda a advocacia possa ter acesso, além de que sempre que nós estamos em contato permanentemente com as subseções, a gente teve em Piripiri levando um curso de prática trabalhista com o professor Sinés, e nós já estamos agora na próxima semana em Esperantina, e depois iremos visitar também o subestado levando todos esses cursos, sem falar do curso de iniciação em advocacia, iniciação em prática de advocacia, que foi um curso que contou com a presença de um grande autor do direito do trabalho, Luciano Martinez, e com uma grande autora do direito administrativo, que é a professora Fernanda Marinella, além de diversos outros professores que fizeram um mês de curso, foi um mês, todo dia tinha aula, à noite. A aula, nesse curso a gente optou pela modalidade virtual, e que nesse segundo semestre é um curso totalmente gratuito para a advocacia, e nesse segundo semestre a gente vai fazer novamente o curso, em outubro a gente vai abrir as inscrições, é gratuito, e a gente quer fazer presencial. E virtual para todo o Piauí. Quando a gente não pode estar presencial nas subseções, a gente, por exemplo, fez em Piripiri no semestre passado com a doutora Faelen, que nos ajudou bastante. A gente fez 2 dias do curso de iniciação, um curso muito profundo, e que nós tivemos um resultado muito exitoso, e que esses cursos buscam essas competências e habilidades para o novo advogado, né, para aquele advogado a ser demandado. São cursos executivos, cursos de 30 a 60 horas, e nós temos os cursos de formação mais profunda, que são as pós-graduações, que buscam aí dar uma maior qualificação para a advocacia piauiense. Doutor Tiago, a gente fica muito feliz vendo você falar, o seu entusiasmo aí. Com certeza estão sendo executados projetos maravilhosos e virão mais coisas aí, mais ações para a advocacia. A gente fica muito feliz porque a ESA Piauí hoje é exemplo para a Escola Superior de Advocacia no Brasil, né? Foi pioneira nos cursos virtuais, gratuitos. Eu mesmo participei desses cursos, aproveitei essa oportunidade fazendo constitucional administrativo e processual penal e penal. Mais de 3 mil alunos, né, advogados e advogados de todo o estado do Piauí e fora do Piauí também. Hoje, uma parceria também com a ESA Maranhão, está se promovendo um curso de Direito do Trabalho e Previdenciário. E a gente vê aí a gama de cursos. Hoje o advogado ele não pode mais reclamar que não tem acesso à qualificação, né? Seja ele do interior, do Piauí, da mais distante cidade da capital, hoje tem acesso a esses cursos. E a gente também, dos seminários e dos encontros jurídicos que a OAB também tem proporcionado, né? Nós temos aí, agora recentemente foi feito o Senajude, né? Senajude, se eu não me engano. E também o nosso aqui encontro jurídico de Periperi, que nós estamos moldando aí para novembro. Trazer também aqui, você já fez uma proposta do nosso possível palestrante, eu já estou anunciando para algumas pessoas, todo mundo já está muito feliz, e a gente quer trazer mais qualidade para o ensino jurídico do estado do Piauí. Mas me falem aqui, até o final do ano, esses cursos que você está promovendo, eles vão ter aberturas ainda para a comunidade? Me fale mais sobre esses cursos também. Pronto, os 12 cursos executivos já estão disponíveis no site da ESA. Só você acessar lá Nova ESA, OAB Piauí Nova ESA, você já vai ter, aí tem a página inicial com todas as pós-graduações, cursos, eventos, e logo abaixo, depois das pós-graduações, você tem os cursos que são cursos em parceria, e esse aprendizado, né, que a gente pôde levar também para a Escola Nacional de Advocacia, são cursos em parceria com a ESA Nacional. Tem os cursos de interiorização da advocacia, que são um projeto do nosso presidente Beto Simonetti, de levar toda a qualificação em ações para a advocacia de todo o Brasil.
E a gente tem esses 12 cursos com inscrição gratuita, basta acessar direto, rápido, e logo você já tem acesso ao curso, você já pode iniciar o curso imediatamente. E os cursos de pós-graduação, que iniciamos já na sexta-feira passada, a turma 1 de licitações e contratos, nós já iniciamos a turma 2 de licitações e contratos há 15 dias atrás, que é uma turma fechada, já um modelo que a gente chama de company, uma turma já fechada. E nós temos uma turma de famílias que inicia nessa sexta-feira. Ainda todo mundo pode fazer a sua inscrição na modalidade tanto presencial quanto modalidade híbrida. E nós temos o curso de pós-graduação em Direito Municipal, que está prevista para o dia 15 de setembro, tem a sua aula magna. E Direito Médico e Direito Digital, que o início está previsto para o dia 30 de setembro. Ambos com aula magna também para essa mesma data. Os outros projetos. Em outubro, doutor Mauro Júnior, nós vamos lançar o curso de iniciação em prática de advocacia. Ele tem ali mais ou menos um mês de inscrição, lança-se no início de outubro, então no mês de novembro vai ser as aulas, todas presenciais aqui e híbridas para todos os colegas que não estiverem presentes. E durante esse mesmo período de outubro a gente vai lançar essas novas pós-graduações e essa nova roupagem do MBA. A gente tem na pós-graduação um tempo maior de inscrição, para o colega avaliar, para o colega decidir, e a data provável para início é logo após as férias dos advogados. Né? Em fevereiro de 2023 a gente quer iniciar o MBA, mas ele já vai ser lançado em outubro desse ano, para que toda a advocacia possa já fazer sua inscrição com o início das aulas em fevereiro de 2023. Além de outros cursos de pós-graduação também que nós vamos lançar de forma mais genérica. Por exemplo, posso aqui antecipar processo do trabalho, previdenciário. Previdenciário tem um detalhe, que a gente está aqui em análise interna sobre regime próprio. Então, a gente vai dar uma roupagem no direito previdenciário, obviamente estudando o regime geral, que precisa sempre, mas voltado para o regime próprio, porque nós temos diversos municípios, como Piripiri, Barras, né, Picos, Floriano, Pedro II, que já tem seu regime próprio. Então, a gente precisa olhar para o regime próprio. Então, a nossa ideia vai ser voltada também para a qualificação desse âmbito do regime próprio. E após de civil, processo civil, que é uma após, que é uma após que toda advocacia sempre pede, né? E eu recebi muitas demandas desse pedido. Nós já estamos com esses 3 projetos orçados e prontos para o lançamento em outubro. E a gente espera que daqui para lá novos direitos também vão surgindo, né? A gente está pensando, mas ainda não acho difícil. Direito desportivo, né? Quem gosta muito de esporte, mas a gente vê um crescimento ainda que não está tão atenuado, mas está um crescimento no nosso esporte piauiense, não só na parte de futebol, mas a parte de atletismo também, e diversos outros esportes coletivos. Então a gente quer abrir uma pós em direito esportivo. Não sei se para esse ano, mas é um pensamento nosso, porque se trata de um direito muito, um novo direito que exige competências e habilidades distintas. E nós temos esses cursos executivos, que é a chamada ESA Digital. Já estou aqui de antemão lhe dando esse destaque. Desde fevereiro, a gente fez vários testes tecnológicos para fazer essa plataforma, que é uma plataforma de streaming, uma plataforma parecida com a Netflix. A gente está em desenvolvimento interno e provavelmente no próximo ano, não sei a data ainda, porque depende da parte tecnológica, no próximo ano a gente lança para que os colegas tenham acesso a esses cursos, sem falar, né, dos cursos presenciais que a gente está sempre percorrendo todas as subseções. Mas a gente não para. E você tocou no assunto dos eventos, né, que é uma parte que eu gosto muito, e nós teremos um encontro tradicionalíssimo, que teve a sua vanguardia, né, na realização do primeiro encontro, e é um privilégio. Eu participei do último, que se não me engano foi em 2019, aí depois teve a pandemia, e agora nós vamos retornar de forma presencial, e vai ser um privilégio poder contribuir na organização desse evento, que tenho certeza já é um sucesso, né, e vai ser mais ainda. E nós temos outros eventos, como por exemplo o Congresso Internacional de Direitos Culturais, que é um congresso que percorre todas as subseções. Nós fizemos em 2019 em Oeiras, 2020 por conta da pandemia foi virtual, e agora nós vamos fazer ele de forma presencial também na nossa querida Floriano, no mês de novembro. Então, um congresso que vai trazer uma nova perspectiva. Sempre me pergunta, viu, doutor Mauro, o que são direitos culturais e tal, qual é essa importância, assim.
nós temos hoje Pedro II, né? O maior exemplo aqui, posso falar do Pedro II, como Oeiras, como o próprio Floriano, nós temos diversos imóveis que são tombados, patrimônio histórico local, estadual, nacional, e que precisa de uma expertise específica do colega advogado para atuação nessa área, né? Na área de venda, área de cuidado, de zelo, manutenção, proteção do patrimônio cultural. Então, existem instrumentos de fomento e até de angariar recursos para a manutenção, né? Casas centenárias não é qualquer pintura que pode ser feita. Então, existe um custo e existe também leis de fomento de arrecadação de valores para isso. Além, por exemplo, dos direitos autorais, que é uma parte muito importante que no nosso estado cresce muito, cada vez a gente vê mais sucesso surgindo, tal, a parte de propriedade intelectual, e que nós não temos ainda profissionais que deem esse devido olhar. Então, o Congresso de Internacional de Direitos Culturais tem esse objetivo de fomentar e despertar o interesse nessa área, e eu acredito que o próximo congresso, nós vamos fazer em Floriano, o próximo, aí nós vamos discutir com as subseções, né? Vamos ver se ele se contrata, né? Se candidata, perdão. Com certeza. Olha, quero dizer quero dizer da nossa alegria, nós estamos infelizmente chegando aqui ao final do programa, porque tem um limite de tempo aqui pelo Instagram, mas a gente fica feliz em dizer que a advocacia tem tudo para poder se desenvolver, né? Parabenizo você pelo belíssimo trabalho. Eu acho que vai ficar, esses cursos virtuais foram um marco divisório, com a atuação do nosso querido amigo Aurélio Nobon. A sua gestão frente à ESA será também um marco histórico para o desenvolvimento da educação jurídica no estado do Piauí, que contribui para a educação jurídica no país, né? Eu acredito que a advocacia irá aproveitar, já está aproveitando essas oportunidades que a ESA tem nos dado, aqui principalmente o advogado do interior, que tem tido acesso a essa qualificação, não está mais restrito à capital ou aqueles custos que seriam se deslocar até a capital. Então, eu quero aqui lhe parabenizar, lhe agradecer, doutor Thiago, e dizer que é uma felicidade minha estar convivendo com você, podendo também estar aqui do seu lado, discutindo as nossas ações. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para a nossa advocacia, para todos nós, baseado nesse seu dinamismo, esse seu compromisso com a advocacia, esse seu amor pela causa. Queria que você deixasse aqui uma mensagem aqui no final do nosso programa. Novamente, doutor Mauro, de agradecer o convite, a lembrança. Eu fico muito honrado com suas palavras. E, assim, eu considero hoje essa missão que nós temos, assim, tudo que nós estamos buscando desenvolver como uma obrigação. É uma obrigação nossa, é uma confiança depositada pelo Conselho Seccional, por você, pelo presidente Celso, na nossa pessoa, na pessoa dos nossos diretores da ESA, que diuturnamente estão ali lutando para que todos esses projetos se tornem realidade. A gente tem muitas ideias, mas, como disse sempre o presidente Celso, diz, as filas dos que criticam, né, ela cada vez aumenta mais. As filas do que tem muitas ideias também é muito grande, mas a fila daqueles que executam, ela é cada vez mais pequena. Então, sempre todos os nossos colegas que estão conosco nos ajudando, todos aqueles que torcem conosco, e todos aqueles que criticam, a gente precisa da crítica para poder tentar aperfeiçoar o máximo possível. Nós estamos fazendo nada mais do que nossa obrigação. Então, eu tenho esse privilégio de contar com grandes homens e grandes advogados da advocacia, como o senhor, que nos dá ali as luzes e os caminhos a serem seguidos. E agradecer a toda a advocacia da região de Pedro II, de Piripiri, de Piracuruca, aqui de Teresina, que nos tem apoiado e incentivado diuturnamente. E o incentivo maior, doutor Mauro, não é apenas aquela palavra, vai dar certo, vai lá e tal, é você participar efetivamente, frequentar os cursos, vivenciar, respirar e saber que o nosso trabalho tem esse propósito, tem essa missão, e eu fico feliz quando você dá o relato de que experimentou e vivenciou e se usufruiu do conhecimento das pós-graduações gratuitas, e isso faz com que para a gente nos motive mais ainda, né? E também honre o trabalho que foi feito pela gestão passada do Einstein, do Aurélio, do Celso, 3 grandes homens que pensaram nessa modelagem, a gente está aqui desempenhando,
E eu agradeço a todos aqueles também que nos têm apoiado e faço aqui a menção novamente à nossa diretora, nossa vice-diretora, que tem dado um suporte enorme para a gente, que é a doutora Leila Maria. Então, obrigado, viu, doutor Mauro? Agradeço a todos e estou aqui à disposição sempre no Instagram. Podem me seguir, @tiagocarcará.tv. Siga o Instagram da ESA também, ESA Piauí. Fique por dentro das nossas novidades. E deixo um abraço a todos. Obrigado, viu, doutor Mauro? Um abraço e que Deus lhe proteja sempre, meu amigo. Amém. Felicidades. Amém.